Glória a Deus. Deus é bom e o diabo não presta, é ou não é? Então tá bom. Vamos ouvir a palavra. Você que está online vai ouvir a palavra de Deus. Abra bem seus ouvidos e o seu coração para que a voz de Deus te alcance. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo 5, verso 18. Jó 5, 18. Depois vamos ler outros textos ainda. Jó 5, 18. Diz assim a palavra de Deus: pois ele fere, mas ele trata o ferido. Trata do ferido. Ele machuca, mas as suas mãos também. Quem é esse ele? Deus. Então Jó está dizendo que Deus fere, mas Deus trata o ferido. Ferido por quem? Ferido por ele mesmo. Ele machuca. Quem machuca? Deus. Mas as suas mãos também o curam. Agora eu quero ler com você o livro do profeta Isaías, capítulo 7, verso 14. Por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. E eis que a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamará Emanuel. Vamos agora ao Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, ela ficou grávida, por meio do Espírito Santo. Porque José, o seu marido, era um homem justo, e não queria expô-la à desonra pública, e decidiu anular secretamente o casamento. Mas enquanto pensava nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor, e em sonho lhe disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de quem? De Jesus, porque ele salvará o povo dele de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida, dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor havia lhe ordenado, e recebeu Maria como esposa. O texto que lemos de Isaías 7, 14, é exatamente o texto citado pelo anjo a José em Mateus capítulo 1, ou seja, de Isaías 7, 14 para Mateus capítulo 1, temos um período de 700 anos de diferença. Então, o que Deus disse 700 anos ali antes de Cristo, estava se cumprindo agora na vida de José. Curve sua cabeça. Senhor Jesus, nós queremos te ouvir de forma clara, no meio das nossas vidas, das nossas batalhas. Nós precisamos de ti, Senhor, e eu estou completamente vulnerável agora, completamente disposto a ser tratado, renovado. Tira toda a distração, todo pensamento distante, tudo aquilo que queira me distrair agora, para que eu possa receber a minha porção, para que eu possa voltar para o meu lar consciente da tua voz. Fala conosco em nome de Jesus. Esse texto de Jó 5,18, que foi o primeiro que li, ele fere, mas ele vem tratar a ferida daquele que fere. Ele machuca, mas as suas mãos também curam. Esse texto para mim, ele é um pouco enigmático no aspecto de que como nós vemos a vida. Para nós é muito difícil identificar alguém que fere como alguém que me ama. É muito difícil entender que alguém que machuca de verdade gosta de mim. Falamos sobre isso inclusive no culto da manhã. Mas a cabeça de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, ela precisa confiar mais na Bíblia do que nas suas sensações e na sua história. O maior objetivo de Deus é que você seja dele.
E Adão e Eva fizeram uma bela bagunça. O pecado de Adão bagunçou demais a gente. Talvez você não pense isso sobre si mesmo, mas você é complicado. Eu sou complicado. Nós temos coisas na nossa vida que acontecem de forma muito natural, que nos empurram para longe de Deus, sem que a gente faça força nenhuma. Muito pelo contrário, o movimento em direção a Deus é um movimento que não é natural. Natural é eu me afastar. Natural é eu dar vazão aos meus desejos. Natural é eu fazer o que os meus impulsos querem. E a maioria dos nossos desejos e dos nossos impulsos não nos levam para perto de Deus. O próprio apóstolo Paulo diz, ele diz: o que eu mais quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer é isso que eu faço. Essa ferida, esse machucado não é algo para tortura, mas é algo para refinar. A única forma de ourives refinar o ouro é colocando o ouro no fogo. E o fogo vai separar o que é ouro do que é sujeira. E muitas vezes nós construímos uma vida em cima de planos muito legais, muito prazerosos, mas que o destino desses planos não nos fazem viver o que Deus tem para nós. Eu já fiz muitos cultos fúnebres na minha vida. Muitos. E é interessante quando você vai num culto fúnebre, num cemitério, numa igreja, sei lá onde, e você vê as pessoas com cara de paisagem nos cantos das paredes, olhando para aquele caixão com aquele pensamento distante, refletindo sobre suas vidas, e é como se caísse a ficha: a morte é real. Um dia tudo vai acabar. Mas não precisa muito tempo depois que sepultou o defunto, a gente volta a viver. Como se essa realidade fosse uma realidade eterna. Como se nós não estivéssemos envelhecendo. Como se o nosso corpo não estivesse caminhando para o fim. E todos nós temos planos. E o que eu quero transmitir a você, o que o Espírito me disse é que para você chegar em muitos lugares que Deus te prometeu, Deus vai ter que bagunçar sua agenda. Deus vai ter que bagunçar seus projetos. Deus vai ter que entrar naquilo que você estabeleceu como regra de vida e dizer: não vai ser mais assim. E esse é o momento que vai separar aqueles que creem dos que não creem. Vamos imaginar o que aconteceu com José. José tem um plano. Qual é o plano? Ele vai se casar. Ele ama uma jovem. José devia ser um quarentão, 45, 46, 47. Não temos a precisão, mas certamente muito mais de 40. E Maria, uma jovem judia. As meninas se casavam muito cedo. Logo depois de completarem as suas regras, muitas meninas, pela tradição judaica, já se casavam. Maria devia ser uma adolescente, 13, 14, 15 anos no máximo. É assim que era a lei, que era a tradição. José era um homem íntegro, reto, justo. Não sou eu que digo, é a Bíblia. E agora ele está muito feliz porque ele vai se casar. Ele está apaixonado. Ele acha uma mulher linda. E Maria é chamada de mulher bendita. Maria não era uma mulher qualquer. Havia graça sobre ela. Havia uma beleza. José está muito feliz porque ele descobriu o amor. E aí, um belo dia, contrato de casamento feito. As núpcias não tinham sido efetivadas, o sexo não tinha sido efetivado, mas já havia um contrato de casamento. E em tese, eles já estavam casados. Só não tinha sido a festa ainda. É como se fosse aqui no Brasil. Você vai no cartório, você se casa diante do juiz de paz, mas o buffet, a festa, o pastor ainda não aconteceu. Era exatamente isso que estava com José. Diante das leis, eles já estavam casados, só faltava a festa. E aí a Maria chega para ele e fala uma coisa que arrebenta tudo. Ela diz: eu estou grávida. A gente sabe a história. A gente sabe que ela estava grávida do Espírito Santo. Mas se coloque no lugar de José. Pare por um minuto só e pense. Alguém chegar para você, uma jovem novinha, você já um quarentão, e chegar para você: olha, meu amor, eu estou grávida. Mas como assim? E não é só grávida, é grávida do Espírito. Eu estou grávida do Espírito. Eu não sei você, mas é chocante, porque ela diz: olha, o anjo que trouxe o resultado, e o DNA diz: é do Espírito Santo, viu? Aos olhos carnais, a sensação que a gente tem é: que baita mentirosa.
Era mais ou menos como aquele programa do João Kleber, lembra? Estou apaixonada pelo Power Rangers. Ficava 22 horas do programa João Kleber. O negócio é grave, o negócio é sério. Vamos revelar o segredo, vamos revelar o segredo. Qual é o segredo? Eu estou apaixonada pelo Power Rangers. Maria está dizendo: ei José, eu estou grávida, e é do Espírito Santo. Não, você tem que pensar como José. Você tem que entender que nunca na história José ouviu falar de que alguém está grávida ou engravida de um espírito. José tem um papel na mão. Ele poderia expor Maria publicamente. Ele poderia inclusive solicitar pela lei de Moisés que Maria fosse apedrejada, porque aquilo caracterizava adultério. Ela está grávida, há um bebê no ventre dela, a barriga está crescendo. Mas a Bíblia diz que José era um homem justo, compassivo e amoroso. Ele está sofrendo. E a primeira lição que eu tiro de José é: quando a vida colocar você num estado de choque, calma. Quando você fez tudo para acontecer de um jeito e está acontecendo ao contrário, calma. Você não pode dar uma resposta fácil para um problema complexo. Você não pode responder na emoção aquilo que você não entende nem o que está acontecendo. Eu acho lindo porque José, ele não coloca a boca no trombone, ele não sai gritando, ele não sai culpando a vida, ele não vai beber no bar, ele não vai usar droga, ele não vai falar nada. A Bíblia diz que ele vai deitar e vai dormir. Algumas vezes uma boa cama e uma boa noite de sono faz você evitar muita bobagem. Algumas vezes falar amanhã eu vejo isso vai te ajudar muito. Cuidado você que é muito esquentadinho, que não gosta de deixar para amanhã o que você pode deixar para lá. Cuidado você que fala assim: não, eu não durmo sem resolver isso. Você pode aumentar o dano. José nunca viu isso em lugar nenhum. José está passando por um processo complicado. Não é a vida do outro, é a vida dele. Não é o casamento do outro, é o casamento dele. Não é a esposa do outro, é a esposa dele. Não é o nome do outro, é o nome dele. E ele vai simplesmente não fazer nada. E eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas você pode hoje estar aqui nervoso para esse culto acabar, para mandar uma mensagem, para xingar alguém, para tirar satisfação, para pegar seu carro derrapando pelas ruas de Itaquera, ir lá na casa da pessoa, e Deus manda dizer: nem tudo é o diabo, algumas vezes sou eu bagunçando os seus planos, sou eu mexendo na sua estrutura. Veja, Maria não estava grávida por conta do diabo. Maria não estava grávida por conta de um capeta, por conta de uma macumba. Maria estava grávida porque Deus estava mexendo nos planos de José. E se Deus quiser mexer nos seus planos? E se Deus quiser mexer na casa que você mora? E se Deus quiser trocar você de empresa? E se Deus quiser afastar você de pessoas? E se Deus não estiver satisfeito com o relacionamento que você tem? E de repente Deus vai dizer: eu vou terminar esse namoro porque ele está me pedindo para ser honrado, ele está me pedindo para usar ele, mas do jeito que está esse namoro não vai dar certo. Deus algumas vezes vai bagunçar os seus planos para salvar você. Deus algumas vezes vai bagunçar os seus projetos, porque o lugar onde você tem pedido para ele te levar, naturalmente você não vai com aquilo que você planejou. Mas que bom que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. E o que eu acho lindo é que José está debaixo de uma árvore dormindo, chateado, cabeça inchada. Ele sabe que tem que tomar uma decisão, mas não sabe o que. E aí o anjo de Deus, olha que lindo, Deus não é um Deus de confusão. Tudo que Deus faz pode ser estranho, pode ser angustiante, mas Deus nunca vai deixar dúvida. O anjo vai falar com Maria e o anjo vai falar com José. Os dois são acionados. E aí você começa a ver o trabalhar de Deus. Fala comigo: Deus não é Deus de confusão. Olha, irmão, pode ser estranho, pode ser complicado, mas nunca será debaixo de confusão. Se o que você está vivendo tem confusão, não é coisa de Deus. Deus não é Deus de confusão. Ele fala com Maria e ele fala com José. Ele não fala só com José. E aí ele vai falar com José. José está lá com a cabeça inchada, nervoso, preocupado. Imagine o ego ferido. Nós somos humanos. Imagine o que passava pela cabeça de José. Ela me traiu, ela quebrou a minha confiança. Uma pessoa traída, ela se sente um lixo, sim ou não? Uma pessoa traída, uma pessoa que confia em alguém
e descobre um adultério, descobre uma traição, deve ser um dos piores sentimentos que devem existir. José está se sentindo o pior dos homens. E aí Deus vai até ele, e a primeira coisa que Deus fala é: José, filho de Davi, não tenha medo em receber Maria como sua esposa. Deus fez uma bagunça, mas Ele começou a derramar um ambiente de paz. Quando você não souber o que fazer diante dos planos que não deram certo, quando o que você colocou na agenda não acontecer, feche os olhos e diga: Senhor, se o Senhor está nisso, me dê paz. Quando Deus bagunça a sua vida, Ele pode até bagunçar, mas Ele não vai tirar de você a paz. A Bíblia diz que o anjo diz para José: não tenha medo. Tiago vai dizer no capítulo 4, versículo 2, que vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam, vivem lutando e trazendo guerras, não têm porque não pedem. Tiago está dizendo: vocês vivem a lutar e fazer guerras. José, ele não fala nada, ele simplesmente para, e quando ele para, Deus vai falar com ele, e ele vai dizer: não tema receber Maria. Talvez qualquer outra pessoa falasse para ele: não tema receber Maria, ele poderia dizer: cala a sua boca, é porque não é a sua mulher, é porque não é a sua vida. Mas a voz de Deus traz um consolo que nenhuma outra voz traz. A voz de Deus, é por isso que você tem que parar de, quando as coisas derem errado na sua vida, ficar ouvindo qualquer um, porque qualquer um não vai conseguir preencher o buraco do vazio da sua alma. Mas a voz de Deus tem consolo, a voz de Deus tem consolo. Meu irmão, você não vai morrer se esperar mais um dia, você não vai morrer se aprender a orar antes de falar, você não vai morrer se antes de rasgar o contrato, dobrar os joelhos e Deus fala comigo, porque se for o Senhor que está mexendo nos planos da minha vida, eu preciso entender que eu não posso abrir mão disso. Então me dá paz. A Bíblia diz que quando José ouve o anjo, a situação é a mesma, o problema é o mesmo. Ele vai ter que encarar a sociedade, ele vai ter que casar com uma mulher grávida, ele vai encontrar risadinha, ele vai encontrar piadinha, ele vai encontrar pessoas dizendo: ei, você é um corno mesmo, hein, José? Mas não tem problema, porque a voz de Deus traz paz. E eu pergunto: o que é que está te incomodando nessa tarde? O que é que está fazendo você não dormir? Qual foi a notícia que você recebeu essa semana, que você diz: pastor, minha vida está um inferno, minha cabeça não para, é uma coisa atrás da outra, é uma enfermidade, é uma crise financeira, é um filho que foi embora, é ficar sozinho, é desempregado, é uma ameaça, é um desamparo, é alguém. Ouça o que Deus diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11, levanta a mão para cá, receba isso no seu coração. Deus está mexendo nos seus planos, porque Ele sabe o melhor, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e futuro. A paz de Deus para você não é uma vida fácil, a paz de Deus para você não é uma vida sem tribulação, a paz de Deus para você é uma voz que vem do céu para sua alma, pega na tua mão e diz: fica firme, porque eu sei e você não sabe. Fica firme, porque eu estou cuidando de você. Levanta a mão bem alto e diga bem alto: Deus, eu vou ficar firme quando o Senhor mexer nos meus planos. Aleluia, aleluia. Deus abraça José. Fica firme, José. Então não depende de dinheiro, então não depende de segurança, então não depende de clima, então não depende de risadinha, depende do que está na minha alma. A paz vem lá de dentro. Deus coloca a paz em José. A situação ainda é estranha, mas ele tem paz. A situação ainda é difícil de explicar, mas ele tem paz. Então você está buscando o que está errado. Não peça para Deus mudar a situação, peça para Deus te dar paz. Diga: Deus, está estranho, mas me dá paz. Deus, a matemática não bate, mas me dá paz. Deus, eu não consigo falar lá em casa, mas me dá paz. Deus, eu não estou conseguindo lidar com essa pressão, mas me dá paz. Meu casamento está em ruína, o do José também estava, mas Deus deu paz, porque
porque ele aprendeu a ouvir a voz certa. Que vozes você ouve? Quem são as pessoas que influenciam o ritmo da sua vida? Quem são as pessoas que pintam o que está para acontecer? Guarde bem seus ouvidos. Gente confusa, gente negativa, gente que não sabe nem o melhor, gente que tem incerteza. Não. Algumas vezes é melhor se isolar, fugir um pouco da rede social, fechar um pouco a porta que dá acesso às pessoas da minha vida. Dizer: Deus, o que o Senhor pensa sobre o que está acontecendo comigo? O que o Senhor pensa sobre o que está acontecendo na minha família? Não era isso que eu queria viver. Sabe, irmãos, quantas coisas eu vivi que não queria, e agradeço a Deus por o Senhor ter me permitido viver tudo isso. Quantas coisas forjaram em mim maturidade que naturalmente eu não teria. Uma reflexão, uma mentalidade que eu sei que se eu deixasse as coisas fluírem, naturalmente eu não encontraria. Deus continua dizendo para cada um de nós o que diz para José: não tema, não tenha medo. Eu quero ser boca de Deus na tua vida aqui hoje. Não tenha medo. Eu não sei o que está acontecendo, mas deixa isso entrar na tua alma. Não tenha medo. Fecha os seus olhos. Não tenha medo. O mesmo Deus que foi até José naquele dia de angústia, o mesmo Deus que foi até José naquele dia de pânico, Ele está aqui nesta noite, e Ele manda eu dizer a você: não tenha medo, eu vos dou a minha paz. Abaixar, abacai, eu te dou a minha paz. Deixa essa paz tomar conta da tua alma agora. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. É estranho, mas eu estou aí. Não tenha medo, eu sei para onde estou te levando. Não tenha medo, eu estou mexendo na tua base de apoio. Não tenha medo, não tenha medo. Ah, pastor, é estranho, mas eu estou aí. Não tenha medo. Só que não é só a paz. O anjo vai dizer para José: o que nela foi gerado procede do Espírito. O que nela foi gerado não é fruto de um estupro, não é fruto de um abuso, não é fruto de um adultério, não é fruto de uma safadeza. O que está no ventre dela é fruto do Espírito. Sabe o que o Espírito de Deus está falando para José? Ei, eu quero te confortar, José. Quando Deus bagunça os seus planos, Ele vai trazer conforto para você. Você não vai ficar ali: ai meu Deus, eu estou agoniado. Não, você vai ter conforto. Deus vai te dar sinais que Ele está com você. O Espírito Santo não é uma energia, uma força, como muitos creem. Quando o anjo diz: olha, o que está no ventre dela é do Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus. É o Espírito Santo. É João 16, 7, 8 e 14. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Contudo afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. E se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele glorificará porque receberá do que é meu e anunciará a vocês. O anjo está dizendo: José, esse bebê que está aí é obra do Espírito Santo. E se eu disser para você que essa bagunça é obra do Espírito Santo? E se eu disser para você que essa pessoa que sempre te ajudou, que agora não quer te ajudar, é obra do Espírito Santo? E se eu disser para você que essa porta que nunca se fechou para você, agora se fechou, é obra do Espírito Santo? Porque se for obra do Espírito Santo, você vai voltar a dormir hoje. Se for obra do Espírito Santo, você vai voltar a descansar hoje. Porque onde o Espírito de Deus está, há conforto. Onde o Espírito de Deus está, há consolo. Pastor, morreu, mas Deus está no controle. Volta a dormir, porque Deus não erra. Só tem uma pessoa que pode consolar o coração de um homem que sofre a bagunça da vida: o Espírito Santo. E eu quero declarar hoje: não importa o tamanho do seu problema, o Espírito Santo está nesta igreja. Eu declaro que você voltará a descansar nessa noite, você voltará a dormir nessa noite, você voltará a ter sua vida em calma, em tranquilidade, porque o Espírito Santo está aqui. Em José não é fruto do pecado, é fruto do Espírito Santo. Volta a descansar, volta a dormir, volta a trabalhar, volta a sorrir. Não fique discutindo com a situação, ouça Deus.
Não fique tentando criar um mapa do que aconteceu, nem tudo vai ser explicado. Não fique tentando encontrar respostas. Deus manda dizer: não é hora de respostas, é hora de me ouvir. Você não está preparado para ouvir tudo o que está acontecendo. Eu conheço a tua história na palma da minha mão. Eu fiz o seu começo, o meio e o fim. E eu não estou na fase de te explicar nada. É a fase de pegar você no colo e levar para o lugar que eu te prometi. Então, por favor, nessa fase, não peça respostas, peça o meu Espírito. Clame pelo meu Espírito. Se encha do meu Espírito. A conta está esvaziando. Se encha do meu Espírito. O lar está em crise, se encha do meu Espírito. O exame está ao contrário, se encha do meu Espírito. Pessoas estão virando a cara para você. Não vá buscar entender por que foram embora. Não é para marcar café, não é para marcar reunião, não é para lavar roupa suja. Ao invés de ir lá se humilhar, dobra o joelho e se encha do meu Espírito. Se encha do Espírito. Ei, José, não vá no cartório, creia no Espírito, creia no Espírito. Aí o anjo diz: ela vai dar à luz a um filho, e você vai dar o nome de Jesus, porque ele vai salvar. Essa bagunça que você não está entendendo, essa bagunça que te fez ficar mal, essa bagunça que te fez chorar, José, essa bagunça aí é o que vai salvar as pessoas dos seus pecados. Essa situação desconfortável, essa situação constrangedora, essa situação que você fala: está estragando minha vida. Não, não, não. Jesus significa Jeová é o nosso ajudador. Jesus significa meu socorro. Ele está dizendo: ei, José, aguenta, confia em mim, porque eu estou ferindo você, mas aquele que fere também cura. Lembra que eu li para você Jó? Aquele que machuca, ele cura aquele que machuca. Ei, José, eu estou estragando o seu plano, mas eu já tenho a saída em honra para isso. Eu estou mexendo na sua base, mas eu vou usar isso que aparentemente é uma ferida e um machucado para salvar, para salvar. Eu acho lindo quando o anjo diz: ele é a salvação. O anjo está apontando para o ventre de Maria, dizendo: ele é a salvação. Sabe o que era o ventre de Maria antes do anjo falar? Era a vergonha de José, era o símbolo da mentira, era o símbolo do adultério. Mas a hora que Deus aponta para o ventre de Maria, Deus fala: não é maldição, não é uma bênção. E Deus manda te dizer: calma, porque o diabo quer que você responda muito rápido. Nem tudo é o que parece, nem tudo é o que parece. Tem muitas coisas que o diabo tem dito: é Deus que te abandonou. E Deus está dizendo: não é abandono não, é o maior milagre de toda a sua vida. Não é desprezo não, é avivamento. Você ainda vai sorrir do que te fez chorar. Você ainda vai dançar músicas que aparentemente eram fúnebres, e eu farei ser avivamento da tua vida. Ele é a salvação. Ele é a salvação. Eu já fui salvo por coisas que me fizeram chorar, e eu sei que vocês também já foram. Hoje a gente pode olhar no retrovisor e dizer: obrigado por aquela decepção, obrigado por aquele lamento, obrigado porque eu deixei de ser besta, eu deixei de ser sonso, eu deixei de acreditar em qualquer idiota, eu a deixei. E Deus está dizendo: eu estou bagunçando sua vida. Os judeus queriam um libertador político. Os judeus não queriam um libertador que libertasse do pecado. Os judeus queriam um salvador que libertasse eles de Roma. Eles não queriam mais pagar impostos. Mas Romanos 3:23 diz que todos nós pecamos e todos estamos fora da glória de Deus. Nem tudo que Deus vai fazer na sua vida combina com o que você quer, mas combina com o que você precisa. Os judeus ficam bravos porque Jesus está libertando eles do que eles não queriam. Eles não queriam um libertador de pecados, eles queriam que Roma falisse. E Jesus diz: dai a Deus o que é de Deus, e dai a César o que é de César. Jesus está dizendo: pague seus impostos. E é por isso que até hoje os judeus estão esperando o Messias. Estão lá orando, se reúnem clamando: venha Messias. E Jesus já veio há 2000 anos atrás. Que bom que você acredita em Jesus.
Porque enquanto eles estão esperando um libertador, há 2000 anos nós já estamos livres desde o dia que levantamos nossas mãos. Já fomos salvos, restaurados. Então talvez Deus está bagunçando sua vida e Ele não vai dar a você o resultado que você quer. Será que realmente aquilo que você sofre para ter é o que você precisa ter? Você já parou para pensar? Esse desejo obstinado, seja uma compra de um produto, de um carro, de uma casa, algumas vezes é pura vaidade. Muitas vezes nós sofremos por coisas que a gente nem precisa, mas colocamos em nós mesmos um peso para realizar, para fazer, para atingir uma motivação banal. E Jesus está dizendo: não, eu não vou deixar você ter corda nisso, porque isso só vai te distrair. Ei, José, o que está no ventre de Maria é para salvar os homens dos seus pecados. É por isso que você tem que confiar em Jesus. Aí, o anjo fala algo maravilhoso para José. Ele fala: olha, José, tudo isso aconteceu. Tudo isso o quê? Você está casado, a mulher fica grávida, fala que é do espírito, você tem uma crise, você quer morrer. Eu estou aqui falando com você, mas tudo isso se cumpriu, porque o profeta disse isso há 700 anos atrás. É como se o anjo falasse: ei, José, isso aqui não é uma bagunça, isso aqui é fruto de uma promessa. Esse dia é uma promessa. Não é que Deus acordou e diz assim: ah, hoje eu vou ali bagunçar a vida do fulano. Ei, José, você está debaixo de uma promessa. Eu quero dizer para vocês aqui, nada que acontece na sua vida é por acaso. Vocês estão debaixo de uma promessa. E Deus prometeu estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Deus prometeu amar vocês. Deus prometeu cuidar de vocês. Deus prometeu levar vocês para eles. Então vocês têm que entender, quando o diabo disser que você não é amado, você diga: cala a boca, Satanás, porque eu vivo debaixo de uma promessa. Eu sou profetizado, a minha família é profetizada, a minha filha Júlia é profetizada, os netos que eu ainda nem tenho, eles são profetizados. Eu não nasci para morrer para o inferno, eu nasci para ir para o céu. A Bíblia diz em Jeremias que antes do meu pai e minha mãe se conhecerem, Deus já tinha me elegido por profeta e sacerdote. A minha origem não é o inferno, a minha origem é o céu. Eu sou profetizado. Então Deus está dizendo para José: ei, José, não tenha medo, porque esse dia que te pegou de surpresa era um dia que já estava marcado na eternidade. Oh, meu irmão, Deus não errou quando projetou você. Você pode estar achando estranho esse momento, mas você pode levantar a mão e dizer: eu faço parte de uma promessa. E nessa promessa, aleluia, essa promessa aponta para a redenção, essa promessa aponta para a vida eterna, essa promessa aponta para o melhor de Deus. E a Bíblia diz em Números capítulo 23, versículo 19, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa ou mude de ideia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Em Josué capítulo 21, versículo 45, de todas as boas promessas do Senhor ao povo de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Hebreus 10, 23, a Bíblia diz: apeguemo-nos, mantemo-nos firmes à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Eu faço parte de uma promessa, eu tenho uma promessa. O diabo não vai rir da minha cara, Satanás não vai enfraquecer a minha fé. Eu tenho uma promessa, e essa promessa não vai ser destruída por nenhuma crise, por nenhuma zombaria, por nenhuma macumbaria. Aleluia. Eu quero dizer que tem promessas de Deus que ainda não se cumpriram, e para que se cumpram, Deus vai bagunçar seus planos. Eu quero dizer que tem lugares que Deus prometeu levar você, e a única forma dele levar você aos lugares que ele prometeu é bagunçar alguns planos. Eu quero dizer que tem algumas coisas espirituais que Deus vai derramar sobre você, que vão vir quando Deus bagunçar seus planos. E se você for muito metódico, se você for muito inflexível, você vai achar que aquele que te feriu
feriu porque te odeia. Mas Jó diz: Ele fere, mas Ele cura aquele que fere. Deus feriu José, feriu mesmo. Mas você tem que lembrar que o choro dura uma noite só. Ele não é aquele que faz a maldade e vai embora. Ele não é aquele que fere você e te abandona. Ele fere, mas Ele continua do teu lado, dizendo: os remédios já estão aqui. Eu precisei chamar sua atenção. O Salmo 145, 18 diz que o Senhor, Ele está onde? Ele está onde? Ele está perto de todos os que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Só que aí existe a última coisa para a gente orar. José recebe a paz, não tenha medo. José recebe o consolo. José recebe a promessa. Só que no versículo 24, coloca para mim o versículo 24. Ao acordar, José fez o quê? O que o anjo havia ordenado. E ele recebeu Maria como esposa. Ele casou com ela. Não adianta pedir a Deus o consolo quando Deus bagunça os meus planos. Não adianta pedir a paz. Não adianta crer que é uma promessa. Não adianta simplesmente crer que vai: pastor, eu sei que tudo isso que aconteceu na minha vida é para o meu bem. Eu sei que toda essa desgraça que eu acho que foi lá na frente. Não adianta. Você tem que levantar e tomar uma atitude. Você tem que mostrar que você acredita que Deus está no controle. E tem que casar com Maria. Quem que Maria representa? Maria representa uma situação que é indigesta. Maria representa um casamento estranho. Maria representa casar com alguém que vão olhar para mim e vão zombar de mim. Vão dizer que eu sou corno, que eu sou chifrudo. Vão dizer que eu fui enganado. Vão dizer que eu sou um trouxa. Mas quando Deus fala comigo, eu não me importo mais com o que as pessoas pensam. Eu não me importo mais, eu não preciso dar satisfação para ninguém. Deus falou comigo. Eu não vou fazer média, eu vou cumprir o que Deus falou comigo. Você tem que dar valor para a voz de Deus. Você tem que parar de agradar as pessoas e fazer o que Deus mandou. José levanta, ele fala: mulher, vamos casar. E vai ser um belo de um casamento. Nós vamos fazer tudo o que nós programamos. Mas José, não, Deus não falou com você, Maria. Falou comigo também. É estranho, mas Deus está conosco. É complicado, mas Deus está conosco. Ninguém nunca passou por isso, mas Deus está conosco. E quando Deus permite você passar por algo que ninguém nunca passou, é porque Ele quer dar um resultado que ninguém nunca teve. Escute isso. Quando Deus te espreme de um jeito que você nunca viu ninguém ser espremido, Deus vai arrancar algo de você que normalmente nunca arrancou de ninguém. Grandes esmagamentos, grandes fluir. Nunca olhe para uma pessoa que chega num lugar grandioso e acha que ela chegou ali sem cicatriz. Grandes homens de Deus são homens esmagados. Grandes mulheres de Deus são passados pelo fogo da vida. Me dá coceira ouvir a oração de alguém que não passa por lugar nenhum. Mas você vê uma pessoa que chega aqui e ora, se derrama, chora. Aí você vai entender a história dessa pessoa. Você vai entender o quanto de coisa ela teve que engolir, o quanto sapo ela teve que engolir. E disse: Deus falou comigo, que mal poderá me fazer o homem, eu vou seguir em frente. É por isso que eu estou pregando aqui, porque se Deus te trouxe aqui nessa tarde, ao acordar, José disse: eu vou casar com ela. Esse culto vai levantar você para tomar sua atitude. Deus está dizendo: eu não vou te responder tudo, vai fazer o que você tem que fazer, vai desafiar seu medo, vai desafiar a ansiedade, vai desafiar, vai fazer o que tem que fazer, vai voltar a trabalhar. Para de pegar atestado médico. Eu não vou responder para você não, você não está louco não. Vai trabalhar ainda sem saber, eu estou com você. Pare de dar desculpa, vai cumprir o plano, volta a retomar a sua vida. Eu vou mostrar que não é a sua desgraça, mas é a redenção da tua família. Salmo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Põe o 7. Descansa no Senhor e faz o quê? Aguarde por ele em paciência.
Não se aborreça quando os outros obtêm sucesso, e seus caminhos quando eles maquinam o mal. Eu já vi muito crente dizendo: a vida de crente não é fácil, que eu fico vendo meus primos. Você é um bobão? O que você é? Um bobão? Você quer a vida deles para você? Você quer uma vida melhor do que estar na casa de Deus? Do que ser tratado pelo Espírito Santo? Do Deus falando claramente para você, para te levar onde eu te prometi. Alguns planos seus eu vou frustrar, mas aquele que machuca é o mesmo que cura, aquele que fere é o mesmo que cicatriza. O que eu estou fazendo na sua vida, eu me responsabilizo. Então eu não vou enlouquecer, eu não vou quebrar. O diabo vai dizer: você vai morrer. E Deus está dizendo: não vai, bobão. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho tuas emoções na minha mão, eu tenho teus limites na minha mão. Eu vou me matar. Vai nada, vai se matar se for ouvir o capeta. Se tu se manter nessa fase da minha presença, eu vou refinar você como refino o ouro. Eu vou arrancar de você as marcas da maldade. Eu vou arrancar de você os limites da mente. Eu vou arrancar de você os medos, aquela covardia. Você que é um frouxo, tudo tem medo. Eu estou te forjando, porque filho meu é homem e mulher de guerra, é homem e mulher de coragem. Eu estou refinando tua forma de pensar, de agir. Ei José, tu quando Maria estava grávida correu para dormir. Agora eu falei contigo, tu se levanta como um homem espiritual, um homem de fé, um homem que vê o impossível, um homem que sabe o que vai acontecer. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, pense e ore. Todos os dias, à meia-noite, clamor da madrugada. E aos sábados, temos um motivacional metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.